A paz do Senhor Jesus. Queria deixar uma palavra sobre a Bíblia escrita por homens. Essa é uma frase que pode ser dita tanto com entendimento e fé, ou dita por incredulidade. De maneira que a pessoa falar essa frase para desclassificar a Bíblia como a palavra de Deus. Afinal de contas, ela foi escrita por homem. É uma frase correta. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Mas o que é preciso a gente entender é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Como diz na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que essa profecia ela não foi escrita por vontade de homem, mas homens inspirados por Deus. Então, claramente a própria Bíblia diz, realmente ela foi escrita por homens, mas é preciso acrescentar, homens inspirados por Deus. Mas tudo isso depende da fé. Mas é interessante que a Bíblia ela tem tantos argumentos para mostrar que ela não é um livro qualquer. Exemplo, a unidade, a impressionante unidade da palavra de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê 66 livros e mais ou menos 40 autores. Mas mesmo sendo esses 66 livros e 40 autores, ela contém uma impressionante e sobrenatural unidade, uma divina unidade. Às vezes a gente está lendo um livro do Novo Testamento e um outro livro do Antigo Testamento. Exemplo, a gente está lendo algo sobre Jesus e o contexto da passagem do Novo Testamento que fala sobre Jesus pode estar no livro do profeta Isaías, que é no Antigo Testamento. E a gente faz esse passar de páginas, mas a gente não percebe que nesse passar de páginas passam-se milhares e milhares de anos. Passam-se milhares e milhares de culturas e dias que se passaram. Porém, ela tem uma unidade que só pode ser sobrenatural. A gente pega o livro de Gênesis e vê a profecia que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a gente vê milhares e milhares de anos passando dessa história que aconteceu no início da criação e a gente vai ver isso se cumprindo em Cristo. A gente pega o livro mais antigo da Bíblia, que é Jó, provavelmente o livro mais antigo da Bíblia, quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e passa-se milhares e milhares de anos, a gente vai ver que isso se cumpre em Cristo. Então, ela é sim um livro escrito por homens, mas com essa sobrenatural unidade. Mais ou menos 40 cabeças diferentes, indivíduos diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes, línguas diferentes e profissões diferentes. Lucas, médico, Pedro, pescador, sabe? E mesmo assim tendo essa unidade que só pode ser explicada quando a gente entende que há uma divina inspiração desses homens que Deus escolheu para assim nos dar e escrever as Escrituras. E quando a gente olha para a grande resistência da palavra de Deus à perseguição, é interessante que é uma palavra que prega a paz, é uma palavra que prega a bondade, porém foi tão perseguido. Há um ódio muito grande pela palavra. Ela foi perseguida por monarcas, ela foi perseguida por ditadores, ela foi perseguida por filósofos e até perseguida pela Igreja Católica medieval, que também perseguiu a palavra e os tradutores da Bíblia. Chegou a queimar Bíblias em públicos, mas mesmo assim ela permaneceu. É como uma ilustração, que uma certa vez um homem entrou dentro de uma oficina e viu um monte de martelos quebrados e apenas uma bigorna. Ele olhou para o dono da oficina e disse, quantas vezes você já trocou os martelos, né, tantos martelos quebrados, mas quantas vezes você trocou essa bigorna? O dono da oficina riu e disse, nunca troquei a bigorna, sempre é a bigorna que quebra os martelos que batem em cima dela. Assim é a palavra de Deus. Vem o martelo da perseguição filosófica,
vem o martelo do ateísmo, vem o martelo do liberalismo, vem o martelo da perseguição, mas ela permanece a mesma. E quando a gente olha esse permanecer da Bíblia, esse cuidado que se tem ao copiar a Bíblia, ao escrever a Bíblia, você tem diversas versões para uma linguagem mais atualizada, que a nossa linguagem vai mudando, mas a Bíblia ela tem um cuidado muito grande em ser copiada e em ser traduzida. Você tem linguagem de hoje, Nova Almeida atualizada, Almeida Revista Corrigida, mas a gente pega a mesma linha de pensamento, a mesma essência do texto, porque ela é um livro diferente e sobrenatural. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 18, que nem um tio nem um jota deveria se omitir dessa palavra, e os céus e a terra passariam, mas ela permanecia, porque se tem todo esse cuidado dela permanecer a mesma. E quando a gente olha para a Bíblia e vê a sua exatidão científica e histórica, quando se há algum argumento científico que tenta contrariar a Bíblia, a gente logo vê que não passa de teoria. Exemplo, quando você pega Gênesis 1, que diz que Deus criou todas as coisas, e vem uma teoria científica chamada Big Bang, é uma coisa totalmente teórica. Mas muita coisa que a Bíblia já disse, a gente vê a ciência também comprovando e batendo, porque ela tem uma exatidão científica, além do seu tempo e da sua época em si. A gente vê a sua exatidão histórica dos contextos que vão se passando. Mas o grande argumento que pode se mostrar para ver que a Bíblia é um livro realmente divino e diferente é o seu grande poder transformador de vidas. Como a carta aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando a gente vê a vivacidade da palavra, que muitas vezes uma pessoa com fé e com o coração aberto ao ler um versículo pode ter uma revelação, uma resposta de Deus, uma consolação, uma exortação da parte de Deus. Porque quando a pessoa está ali com o coração aberto, está ali com o coração crente na palavra de Deus, o Espírito Santo também está presente. Não, o Espírito Santo não foi o escritor, mas ele foi o autor. Ele usou os escritores como Paulo, como Jeremias, como Esdras, mas ele é o autor, porque ele inspirou esses homens. E quando a gente está ali com o coração aberto, não como terra, como disse Jesus na parábola do semeador, não como terra que é como o caminho, que a semente da palavra é lançada e o inimigo, o pássaro, vem e rouba. Ou como terra que está debaixo sobre pedras, que a semente é lançada, cresce, mas daqui a pouco não cria raiz e logo murcha. Ou a semente que é lançada no meio dos espinhos que sufocam aquilo que a palavra começou a gerar. Mas quando ela encontra uma terra fértil, um coração aberto, um coração disponível e crente para a palavra, ela produz o seu fruto pela a presença e a vivacidade que ela tem. É uma coisa até que às vezes se fala, a palavra de Deus é incentivada até em penitenciárias e cadeias, porque até as pessoas sabem que ela tem um grande poder transformador de vidas. Esse talvez seja o maior e melhor argumento para mostrar que essa palavra realmente é divinamente inspirada. Ela transforma vidas, ela muda pessoas, ela consola pessoas pelo simples fato dela não ser um simples escrito humano. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E feliz é aquele que crê nisso e consegue ter acesso às promessas da Bíblia, porque ela é poderosa para mudar a vida. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.